Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos em geometria plana. Novamente me apresentando, eu sou o professor Elias Santiago e estou aqui para dar algumas instruções a vocês ao longo dos estudos desses próximos dias. Nesta semana, a gente vai estudar os ângulos e os triângulos. Em particular, veremos os chamados casos de congruência. Bom, e vocês lembram o que são ângulos? Provavelmente, muitos de vocês já viram esse conceito na educação básica. Então vamos lá. Imagine duas semirretas de mesma origem, como aparece na figurinha. A gente vai chamar de ângulo a figura formada por duas semirretas de mesma origem. Nesse caso, a gente vai chamar de ângulo BAC. O A, ele tem um nome. O A é chamado de vértice do triângulo. E as semirretas, a semirreta de origem A passando por B e a semirreta de origem A passando por C serão chamadas de lados do ângulo. Bom, aí tem a marcação. Eu estou querendo propor com essa figurinha é que esse ângulo tem uma medida igual a alfa. Cabe salientar que existe um instrumento utilizado para medir os ângulos, é o transferidor. E aqui no nosso curso a gente vai medir os ângulos sempre em graus, considerando uma variação aqui no curso de 0 a 180. Vamos lá. Existem axiomas referentes à medição de ângulos, da mesma forma que já vimos axiomas sobre medição de segmentos. Estou destacando um axioma sobre medição de ângulos. E ele nos diz o seguinte: é possível colocar em correspondência biunívoca os números reais entre 0 e 180 e as semirretas de mesma origem que dividem um dado semiplano. Vou dar só uma paradinha para a gente entender. Considere uma reta e a partir dessa reta você vai considerar um ponto nela. Dado esse ponto, você vai traçar várias semirretas partindo desse ponto e semirretas contidas em um mesmo semiplano. A cada semirreta, a gente vai associar um número real e esses números vão variar de 0 a 180 graus. E a gente resume isso dizendo que existe uma correspondência biunívoca, existe uma relação de 1 para 1 entre os números reais de 0 a 180 e as semirretas de mesma origem que dividem um semiplano. De tal modo que a diferença entre esses números seja a medida do ângulo formado pelas semirretas correspondentes. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma figura para tentar elucidar esse axioma. Mas, chamando a atenção, esse não é o único axioma sobre medição de ângulos. Existem outros e nós os veremos ao longo da semana. Mas aquele axioma que eu enunciei, e o enunciado é um tanto grande, vamos ver aí uma figura para tentar entendê-lo. Então imagine uma reta, essa reta aí de baixo, e nela eu marquei um ponto, o ponto O. A partir de O, considere infinitas semirretas que partem desse ponto. Eu só tracei duas para facilitar, mas você poderia considerar várias outras semirretas partindo de O. E nesse contexto aí, todas na parte superior da figura. A cada semirreta, a gente vai associar um número. Agora, esses números estão presos no intervalo que vai de 0 até 180. Então, a cada semirreta existe um número associado. A cada número real existe uma semirreta associada a ele. Bom, e aí você percebe na figurinha que nós temos um ângulo aí em particular que é destacado, que é o ângulo AOB. E aí, como é que a gente faz para calcular a medida desse ângulo? Ora, esse ângulo é formado por duas semirretas. E aí você vai observar um número associado a cada semirreta. A primeira está associada ao 60 e a segunda está associada ao 125. E daí, se você tomar a diferença 125 menos 60, a gente encontra exatamente a medida do ângulo AOB. E é isso que nos diz o axioma anterior. Bom,
existem alguns temas referentes aos estudos de ângulos. Veremos a partir de agora. O primeiro deles são chamados ângulos opostos pelo vértice. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar nesses tipos de ângulos. Tem uma figura que nos ajuda a entender. Considere duas retas que se interceptam. E quando isso acontece, elas vão formar 4 ângulos. E a gente vai chamar 2 a 2 de ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, o ângulo AOB e o ângulo COD. São ângulos opostos pelo vértice. Analogamente, da mesma forma, os ângulos AOD e BOC, o de cima e o de baixo, também são opostos pelo vértice. Ao longo dessa semana, nós demonstraremos que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Na sequência, a gente vai ver também os chamados ângulos complementares e os chamados ângulos suplementares. Bom, a gente vai dizer que 2 ângulos são complementares quando a soma de suas medidas for igual a 90 graus. Por exemplo, o ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 graus. Já os ângulos suplementares são aqueles ângulos cuja soma de suas medidas é igual a 180. Por exemplo, o ângulo de 150 graus e o ângulo de 30 graus. Na sequência, veremos as chamadas retas perpendiculares. Mas vocês sabem o que são retas perpendiculares? Bom, a gente vai dizer que 2 retas são perpendiculares se e somente se elas se interceptam formando ângulos de 90 graus. Dada a definição, veremos alguns resultados referentes a essas retas, mas isso é tópico para durante a semana. E continuando a semana, os estudos, veremos os casos de congruência de triângulos. Bom, mas o que são 2 triângulos congruentes? Na figurinha aparecem os triângulos ABC e EFG. Observe que tem um ângulo do primeiro triângulo alfa. No segundo triângulo também tem um ângulo que mede alfa. No primeiro triângulo tem um ângulo que mede beta. No segundo triângulo também tem um ângulo que mede beta. No primeiro triângulo tem um ângulo que mede gama. E o mesmo acontece no segundo triângulo. E aí você começa a perceber que nesses triângulos que foram dados na figurinha, são triângulos onde os ângulos de um têm as mesmas medidas que os ângulos do outro. E não fica só por aí. Essa marcação que aparece nas figuras, é para sinalizar, por exemplo, que o comprimento de AC é exatamente igual ao comprimento de EG. O comprimento de AB é igualzinho ao comprimento de EF. E da mesma forma, o comprimento de BC é igual ao comprimento de FG. Então você percebe que as medidas dos lados do primeiro triângulo são exatamente iguais às medidas dos lados do segundo. E o mesmo ocorre também com os ângulos. Ora, são 6 condições. 3 referentes aos ângulos, 3 referentes aos lados. E toda vez que elas forem satisfeitas, nós diremos que os triângulos são congruentes. Congruência é uma maneira de dizer que os triângulos são praticamente iguais. Então, se você fosse mover um sobre o outro, iria encaixar exatamente em cima. Mas a verdade é que provar que 2 triângulos são congruentes é um trabalho um tanto extenso, porque você precisa garantir as 6 condições. Mas a gente vai tentar simplificar esse trabalho a partir de 3 condições. Essas 3 condições nos serão dadas na forma dos chamados casos de congruência de triângulos. O primeiro caso, que aparece na figura, é o chamado caso lado, ângulo, lado. Então imagine que nós tenhamos 2 triângulos, como dados na figura, e você observa que o comprimento do lado AB do primeiro é igual ao comprimento do lado EF do segundo. Que o comprimento do lado AC do primeiro é exatamente igual ao comprimento do lado EG do segundo. E além disso,
o ângulo formado entre AB e AC no primeiro triângulo tem a mesma medida que o ângulo formado entre EF e EG no segundo. Então aí há referências a um lado do primeiro e a um correspondente no segundo. Um ângulo no primeiro e um correspondente no segundo. Um segundo lado no primeiro e um segundo lado correspondente no segundo. Toda vez que isso ocorrer, a gente vai dizer que os triângulos são congruentes, pelo caso lado, ângulo, lado. E não fica só por aí não, existem mais dois outros casos de congruência de triângulo. O segundo caso é um caso conhecido como ângulo, lado, ângulo. O próprio nome já sugere, ele faz menção a dois ângulos e o lado compreendido entre eles. E por fim, temos o terceiro caso de congruência, que ele só faz referência às medidas dos lados e, portanto, ele vai ser chamado de caso lado, lado, lado. Esses estudos serão desenvolvidos ao longo dessa semana e vamos combinar uma coisa. Depois da gente estudar os casos de congruência, quando a gente quiser dizer que dois triângulos são congruentes, a gente sempre vai mencionar o caso de congruência verificado. Lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo ou lado, lado, lado. Bom, e já no finalzinho aí dos estudos da semana, veremos um tipo muito especial de triângulo que são chamados triângulos isósceles. E vocês sabem o que são os triângulos isósceles? Bom, a gente vai dizer que um triângulo é isósceles se ele possuir dois lados de mesmo tamanho. Na figurinha, por exemplo, temos aí o triângulo ABC, onde o comprimento de AB é exatamente igual ao comprimento de AC. Dois lados de mesmo tamanho, triângulo isósceles. Se fossem os três lados de mesmo tamanho, chamaríamos esse triângulo de triângulo equilátero. E, quando todos os lados apresentarem tamanhos diferentes, chamaremos o triângulo de triângulo escaleno. Mas o fato é que os triângulos isósceles, eles realmente se destacam pelas suas propriedades. E a gente vai ver isso ao longo dos próximos dias. Por quê? Porque os triângulos isósceles, além de possuírem dois lados de mesmo tamanho, eles vão possuir dois ângulos de mesma medida. Naquela figurinha ali, que é o triângulo ABC, a gente vai ter que o ângulo B, ele tem a mesma medida que o ângulo C. Mas não se preocupe não, isso vai ser demonstrado ao longo dos próximos dias. Tem outras propriedades também no triângulo isósceles que tem a ver com três conceitos importantíssimos. O conceito de mediana, o conceito de altura e o conceito de bissetriz. A gente vai perceber que são conceitos completamente diferentes e que, de modo geral, a mediana é diferente da bissetriz, que é diferente da altura. No entanto, se o triângulo for isósceles, a altura, a mediana e a bissetriz, referente à base do triângulo, irão sempre coincidir. Bom, mas o que é uma base de um triângulo isósceles? Olha só, pessoal. Para ser rigoroso, qualquer lado de um triângulo pode ser considerado como base daquele triângulo. No entanto, se o triângulo for isósceles, vamos fazer aqui um acordo. A gente vai chamar de base desse triângulo ao lado cuja medida difere das medidas dos outros dois. E assim sendo, a gente vai provar, a gente vai concluir que no triângulo isósceles, a mediana, a altura e a bissetriz referentes à base vão sempre coincidir. Mas não esqueçam, isso não acontece em qualquer triângulo. Isso é uma propriedade verificada nos triângulos isósceles. E continuando aí, ao longo desta semana, eu vou propor que vocês desenvolvam os estudos a partir de uma metodologia. Inicialmente, eu gostaria que vocês lessem um texto sobre os axiomas de medição de ângulos. E na sequência, tentem resolver uma lista de exercício lá do AVA referente a esses conteúdos. Mais uma vez, havendo dúvidas, ou no texto, ou na lista, vamos para onde? Vamos para o fórum. Fórum de discussão.
E além disso, teremos lá um fórum participativo com algumas questões referentes aos temas trabalhados. A mesma coisa eu vou propor para vocês, eu já proponho agora, em relação à congruência de triângulos. Vai ter um texto lá sobre esse assunto, lê o texto. Lido o texto, vamos fazer exercício. Havendo dúvidas, vamos lá para o fórum de discussões. E ficar atento ao fórum participativo. Tudo isso que eu mencionei aparece agora numa tabela, né, dividindo as sugestões para cada dia. Segunda-feira, a proposta é que vocês assistam, e já estão me assistindo provavelmente agora, e se interem nas questões que serão trabalhadas ao longo dos próximos dias. Na terça, vamos lá, vamos ler o texto sobre axiomas de medição de ângulos. Lê o texto, vai para o fórum, comenta, pergunta, participa. Na sequência, vamos tentar fazer o quê? Resolver exercícios, não é? A gente só aprende fazendo. Então, a partir da terça ou da quarta-feira, vamos lá para a nossa lista de exercícios e, havendo dúvidas, fórum. Na quinta, a gente já lê um outro texto. É aquele texto sobre congruência de triângulos, não é? Lê o texto, faz a lista, discute com os tutores e, de modo geral, as sextas-feiras serão reservadas para as nossas avaliações virtuais. E, então vamos combinar assim, não é? Sempre com uma certa frequência, na sexta-feira a gente se dedica à avaliação virtual, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu desejo a todos vocês uma boa semana de estudos e aguardo a presença de cada um nos nossos fóruns de discussões. Até mais!